Graça e paz, igreja, graça e paz, congregação, né? Eu me chamo Rúbia, faço parte da Igreja do Amor, do pastor Arthur Pereira e Thalita, né? E é com muita honra, e faço parte dessa congregação de mulheres do mundo todo que estamos aqui, orando, intercedendo, ensinando e aprendendo uma com as outras. E hoje foi me dada a honra de ser instrumento de Deus nas nossas vidas, né? Porque antes de trazer a palavra, eu já levo a cipuada aqui, né? Eu sou a primeira a, a levar, a aprender com a palavra do Senhor. E hoje o que eu quero trazer para vocês é uma história que eu amo e que eu sempre aprendo muito com a vida dele, até porque eu me vejo muito parecida com o Gideão, né? Eu também, como Gideão, também sou medrosa, né? Eu também fico testando Deus, é tu mesmo, Senhor, porque eu fico com medo de ser a minha vontade e não a vontade do Senhor para a minha vida. Então eu fico, se Deus, se é tu mesmo que queres isso, né? Eu fico como Gideão, né? Molha o algodão e deixa a relva seca, né? E eu quero compartilhar com vocês a história. Eu vou ler mais uma vez, eu creio que muitas conhecem a história de Gideão, mas eu quero ler, eu vou ler, é uma história longa, são vários versículos que eu vou ler e depois eu vou destrinchar, né, com vocês, junto com vocês. Então vamos lá. Gideão está em Juízes, capítulo 6, a partir do primeiro versículo, que diz assim: De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava. E durante 7 anos, ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel. Por isso, os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas e os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam, acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixava nada vivo em Israel. Nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo os seus animais e as suas tendas, e vinham como enxames de gafanhoto. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamavam pelo socorro do Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse: Assim diz o Senhor, ó Deus de Israel: Tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e da mão de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: Eu sou o Senhor, o Deus, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vive, mas vocês não me ouviram. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a árvore de Ofrá, que pertencia a Abiesrita Joás. Gideão era filho de Joás. Estava malhando o trigo no tanque de prensar uva para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. O Senhor, Gideão respondeu: Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde está? Onde estão todas as suas maravilhas, que os nossos pais contam quando dizem: Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos Midian? O Senhor se voltou para ele e disse: Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu não sou eu quem o está enviando? Ó Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menor importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como fossem um homem. E aí eu pulo para o versículo 23, que diz assim: Disse o Senhor. Disse, porém, o Senhor: Paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá.
Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele que é 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal, não que pertence a seu pai, e corte o poste sagrado de Azerá, que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo desta elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto com madeira no poste sagrado que você cortará. Assim Gideão chamou 10 homens e fez como o Senhor ordenara. Mas, com medo de sua família e dos homens da sua cidade, fez tudo à noite e não durante o dia. De manhã, quando os homens da cidade se levantaram, lá estava demolido o altar de Baal, com um poste sagrado a seu lado, cortado e com o segundo novilho sacrificado no altar recém-construído. Perguntaram uns aos outros: quem fez isso? Depois de investigar, concluíram: foi Gideão, filho de Joás. Os homens da cidade disseram a Joás: traga o seu filho para fora. Ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e quebrou o poste sagrado que ficava ao seu lado. Joás, porém, respondeu à multidão hostil que o cercava: vocês vão defender a causa de Baal? Estão tentando salvá-lo? Quem luta por ele será morto pela manhã. Se Baal fosse realmente um deus, poderia defender-se quando derrubaram o seu altar. Por isso, naquele dia, chamaram Gideão de Jerubbaal, dizendo que Baal dispute com ele, e pois derrubou o seu altar. Glória a Deus, Senhor. Fica aqui no versículo 31. Como eu disse, né, Gideão era um homem medroso. E muitas vezes eu me coloco nessa posição, né, de ser medrosa. Mas Deus, o nosso Deus, não vê como nós somos agora, né? Ele nos vê como ele nos criou para ser. E por isso ele chamou Gideão de guerreiro poderoso, como tem no versículo 12, né? Poderoso guerreiro. E assim somos poderosas mulheres, poderosas filhas de Deus, poderosas mães, poderosas filhas, poderosas vós, poderosas no reino do Senhor, poderosas. Tomem posse, mulheres, né? Não somos tão frágeis como a gente acha, não somos tão medrosas como a gente acha, né? Como a gente se vê, mas que possamos nos ver como Deus nos vê, poderosas. E a palavra de hoje é uma palavra que eu quero compartilhar de libertação, né? Apesar de ser um ministério da saúde, a libertação, a gente está com a alma oprimida, traz doenças ao corpo físico. E Deus é um Deus que nos liberta, Deus é um Deus que salva, mas Deus é um Deus que liberta, porque primeiro, a coisa mais importante, sem dúvida, é a nossa salvação. É a vida eterna ao seu lado. Mas aqui, né, na terra, a gente também precisa ser tratado, a gente precisa ser liberto, como crianças que somos, né? Muitas vezes a gente passa processos, né? E Deus está conosco, né, dizendo: tu és guerreira, tu vai passar. E eu quero compartilhar com vocês alguns tópicos, né, que mostra aqui, né, que o inimigo, ele age no silêncio na nossa vida. Ah, Rúbia, como é que eu sei que eu estou sendo oprimida por espíritos ou por algo maligno? Irmãs, veja bem, isso é um assunto muito delicado e muito sério, né, que precisa ser tratado, sim. Guerra espiritual existe, espiritual não é aos nossos olhos, né, não é tangível aos nossos olhos, mas é tangível ao nosso espírito, à nossa mente, né? É algo que realmente a gente consegue, pedindo sabedoria e discernimento ao Senhor, a gente consegue discernir o que é físico e o que é espiritual. Se a gente está com algum medo, com alguma angústia, com alguma opressão, a gente precisa procurar ajuda psicológica, ajuda psiquiatra, precisa procurar os médicos para saber se não é algum neurotransmissor, alguma taxa que está mais baixa, né, algum problema de saúde física que está nos trazendo isso. E usar, assim, meios, né, médicos, né, ajuda psiquiátrica, psicológica, para ser tratada. Eu não estou falando que é tudo coisa de opressão, tudo coisa demoníaca. Não.
Somos mulheres aqui que têm um certo discernimento. Então, a gente precisa dar nome, sim, dar nome aos bois, sim, mas a gente precisa também da ajuda humana, da ajuda da medicina, né? Muitas vezes não é espiritual, muitas vezes é físico, mas muitas vezes não é físico, né? Aquele cansaço, aquela situação que parece que gira, gira, gira e para na mesma. É os filhos que estão na droga, que parece que ele se libertou e daqui a pouco está de volta. É o marido que bebe ou que se prostitui ou que faz alguma coisa que está sempre ali e parece que é cíclico, né? Quando a gente vê, voltou. Quando a gente vê, voltou. E isso sim, né? E aquilo traz um cansaço. Muitas vezes a gente acha, eu vou desistir, eu não aguento esse casamento, eu não aguento esses filhos, eu vou parar de orar, não tem jeito, não é? E a gente vê que muitas vezes a cura do outro, né? O problema que é do outro aos nossos olhos, não é do outro, é nosso, né? Porque se há um problema de libertação dentro da minha casa, se a minha casa está precisando de libertação, eu pertenço a essa casa. Essa brecha pode ser minha, né? E o inimigo costuma agir silencioso, né? Ele não chega assim a toda hora. Como a gente viu aqui na palavra, ele não estava nas terras de Israel o tempo todo, não. Ele esperava o tempo da colheita, ele deixava o processo, né? Quando os israelitas pensavam que ia colher, né? Que chegou a hora do descanso, chegou a hora né, de usufruir daquilo que tanto trabalhou, eles vinham como gafanhotos, eles vinham em enxames e roubava aquilo, a produção, e destruía. Não só roubava, mas ele destruía, porque o inimigo age assim, ele rouba, ele mente, ele destrói. Né? Ele se alegra com isso, de ver a destruição, e ele oprimia o povo. Veja que Gideão estava trabalhando à noite, Gideão estava trabalhando o trigo no lugar das uvas para enganar o inimigo. Gideão já tinha estratégias para enganar o inimigo, mas ele precisava da ajuda, da intervenção de Deus. Muitas vezes a gente está, né, ali num processo de libertação, num processo, né, tá aqui, somos mulheres que ora, que intercede, que jejua, né? Somos mulheres que estamos aqui, ó, constantemente todos os dias, mas muitas vezes é uma brechinha, né? É uma brechinha. E hoje eu convido vocês a pararem e fazer uma análise, não como está a vida do marido, como está a vida do filho, como está a vida da mãe, da sogra, do sogro, não, do cunhado, não, do vizinho, do patrão, não, a minha vida. Como é que está a minha vida? Qual é a brecha que eu estou dando? Né? Porque os israelitas deram. O primeiro versículo diz aqui: de novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Eles não obedeceram ao Senhor. Eles começaram a levantar altares. Né? Altares a Baal, altares a outros deuses. Ah, Rubem, mas a minha casa eu fui católica, hoje em dia não tem mais altar nenhum. Ah, Rubem, eu já fui do candomblé, hoje em dia não tem altar nenhum na minha casa. Ah, Rubi, não tem altar. Eu não estou falando de altar físico. Muitas vezes a gente levanta altar, né? Altar emocional, altar, né? É um filho que a gente adora, que a gente não consegue confrontar aquele filho, porque com medo do filho, né? Com medo de dizer a verdade. Eu não estou dizendo que a gente vai meter surra, né? Eu não sei como é que chama, se é surra mesmo aí. Aqui no Nordeste a gente costuma dizer levar uma surra, levar uma apanhar. Não estou dizendo que seja isso. Eu estou dizendo que confrontar em amor, de chegar e ter boas conversas com nossos filhos, né? De combater, mas dizer, não, olha, esse que você está fazendo é errado, né? Isso, o nome disso é pecado. Muitas vezes a gente fica com medo dos filhos, fica com medo do marido, né? Ah, se eu confrontar ele, ele vai se... Eu não estou dizendo que é para ser aquela mulher que dia e noite está reclamando, porque, como eu volto a dizer, o pecado não é só dele, não. A brecha está dentro de casa.
né? Pode ser até que a brecha seja você reclamando dia e noite, murmurando dia e noite com o marido, com os filhos, e sem tomar uma posição de mulher de oração. Ah, Rúbia, e como é isso? Que posição é essa? Joelho no chão, jejum, amor, paciência, né? Quebrar aquilo. Ah, Rúbia, é porque a minha paciência tu não me conhece, não. Eu sou nordestina e eu sou, ó, esquentada que só a peste. Então, está na hora de ter o domínio próprio, está na hora de procurar o equilíbrio, está na hora de destruir esse altar que se levantou, que nordestino é brabo, né? E sair quebrando esses altares que a gente levanta na nossa própria vida. Ah, eu sou uma mulher independente, eu não preciso de homem, eu não preciso de marido. Ah, esse já é o meu terceiro. É, irmã, infelizmente, precisa ser trabalhado primeiro na gente. Deus é um Deus que ele poderia, com a palavra, matar todos os amalequitas e os amorreus, mas ele não, ele usou um homem, ele quer usar a mim e a você, ele quer tratar a mim e a você, né, para espantar os demônios, espantar, né, nos libertar do que é que está nos oprimindo. E aqui em Gideão a gente vê, ele chega em silêncio, ele chega como se fosse uma tradição familiar, como se fosse uma cultura, essa brabeza nordestina, que muitas vezes nos dá orgulho, e eu costumo dizer, já me deu muito orgulho, né? Eu sou braba. Hoje em dia eu peço, Senhor, traz mansidão para o meu coração, traz paciência, né? Porque quem vê Rúbia assim não sabe o quanto que Rúbia precisa lutar contra a própria Rúbia. E assim eu peço para que vocês hoje estejam dispostas a quebrar esses altares. Altar do eu posso, altar eu sou assim, altar do quem manda aqui na minha casa sou eu, né? Quem disse que é com a força do ódio, né? É não, é com amor, com paciência, com dedicação, com oração e com jejum, né? Vamos jejuar, vamos apresentar o marido, vamos pedir ao Senhor estratégia de guerra, porque a Gideão, ele deu estratégia de guerra e ele dá estratégia de guerra a todo mundo. Ele nos dá discernimento, ele nos dá sabedoria. E olha, são estratégias de guerra que a gente fica, que não tem nada a ver com tudo que aquilo que a gente já fez. Ah, Rubia, mas eu já tentei de tudo. Eu já tentei de tudo e meu marido passa uns dias melhores, um período melhor e depois volta. E eu volto a dizer, há alguma coisa que precisa ser quebrado. Há alguma coisa, algum altar que ainda está nessa família que precisa ser destruído. E eu não estou falando de altares físicos, volto a dizer, né? Mas que cada um aqui, né, perceba o, o, o que o Senhor quer trazer nessa manhã, né? O que o Senhor está falando nessa manhã, o que o Espírito Santo que habita em mim, habita em cada uma de vocês, fala. O inimigo, ele começa assim, né? Ele é muito astucioso, mas ele não é criativo como o nosso Deus. Ele não é, ele usa as mesmas estratégias. Você percebe que é uma opressão porque a situação parece que melhora e depois volta daquela mesma situação. Então você diz: não, isso não é, isso não é isso deve ser espiritual, porque é o mesmo ataque, é a mesma, né? Ele vinha a cada colheita, ele sabia, ele vinha do mesmo modo. Daqui não está dizendo que ele vinha diferente a cada colheita, que ele vinha em tempos diferentes, não. Ele vinha sempre do mesmo modo. O inimigo age assim, do mesmo modo, né? Então é fácil a gente perceber se é uma coisa é, física, se é uma coisa ou uma coisa espiritual. E mais uma coisa eu quero compartilhar com vocês, né, que além do Senhor nos ver, né, como poderoso, é porque ele levanta sempre alguém, né? Ele levanta, mas minha sogra, ela é mais crente, tem mais fé, é uma mulher de oração, então aquela hora pelo seu filho. Não, eu não estou perguntando se minha mãe, se minha sogra, se minha filha, né? Deus está querendo, está chamando a mim e a você, porque é para cada um aqui que está escutando essa live. Não é para o marido, não é para o filho, não é para o vizinho, não é para a vizinha, não é para o patrão, não é para o funcionário, é para a gente. É falando primeiro com a gente, porque Deus escolhe, Deus levanta sempre um.
né? Ah, porque ele não vai tratar direto com meu marido? Sim, ele poderia, como eu disse, já tratar direto com os amoreus e os amalequitas, mas ele escolheu a mim e a você para tratar primeiro cada um aqui, né? Para depois, né? Tratar o outro. E assim ele faz, né? Ele quer quebrar altares. E a gente vê aqui, né, mais adiante, que o altar, né, era do pai, o altar era de Joás, né? E muitas vezes a gente tem altares familiares, a gente tem coisas que a gente vê que passa de uma geração para outra, que passou, que aconteceu com minha avó, aconteceu com minha mãe, aconteceu comigo, né? E quebra aqui, está quebrado aqui em nome de Jesus. Não vai acontecer com minhas filhas, não, porque em nome de Jesus, o sangue de Jesus tem poder, já foi derramado na cruz pela minha vida, pela tua, né? Está quebrado esse ciclo de maldição. Esse altar familiar está quebrado para a honra e glória do Senhor. A gente tem esse poder, a gente tem esse poder de se levantar e, e quebrar esses altares, né? E quebrar esses altares. Ah, Rubia, vai ser uma confusão, tu não sabe não. Essa santinha era da minha avó. Esse escapulário, ah, meu Deus, era do meu avô, da minha avó. Não interessa, gente, né? Precisa ser quebrado. E, não é, e também eu volto a dizer, não é só coisas físicas, não, são coisas espirituais, né? São coisas espirituais que a gente vai levando, né? Muitas vezes as irmãs não fiquem chateadas comigo, porque eu vou dizer, muitas vezes somos crentes, mas gostamos de uma mentira, mas vivemos uma mentira, né? Mas passamos, ensinamos os nossos filhos a mentir. Ó, quando teu pai chegar, não conta isso não. Vamos esconder isso do teu pai. Isso é mentira, irmãs. Isso é mentira. E a gente está passando de geração em geração. A gente está fazendo e está ensinando os nossos filhos a fazerem. Está quebrado em nome de Jesus, né? Está quebrado em nome de Jesus. Muitas vezes é a fofoca, né? Que a filha liga logo para a mãe para contar a fofoca do dia. Tu não sabe o que aconteceu aqui com a vizinha. Aquela vizinha aconteceu isso, isso e isso. Fulano aconteceu isso, isso, isso. Tá quebrado. Tá quebrado. Vamos nos reunir para tomar café, comer bolo e falar sobre Deus, falar sobre as bênçãos de Deus, falar sobre a bondade e a misericórdia de Deus, falar o que Deus já fez e o que Deus vai fazer e não falar da vida dos outros. Está quebrado em nome de Jesus, né? E isso são várias e várias coisas, irmãs, que o Espírito Santo revele aí a cada uma. Eu já tenho os meus BOs para resolver, que cada uma resolva com o Espírito Santo, mas que precisa ser destruído em nome de Jesus, porque para acontecer o milagre da libertação, volto a dizer, Deus poderia ter feito com a palavra e destruir todo aqueles espíritos opressores que estavam, aquele povo que estava oprimindo o povo dele. Mas não, Deus primeiro tratou é, Gideão, primeiro chamou ele de guerreiro valente, levantou a autoestima dele, disse: Eu estou contigo. Ele enviou um anjo. Depois ele viu que Gideão ainda precisava de mais. Ele disse: Eu estou aqui, porque quando a guerra, né, Deus está presente na guerra. O general de guerra, ele não se esconde, não, ele está ali à frente da batalha. E assim é o nosso Deus, ele está conosco. Ele diz: Eu estou com você. Né? Eu estou com você, grande guerreiro. Né? O Senhor está com você, poderoso guerreiro, está no versículo 12. Né? Ele está conosco. Então, primeiro, ele nos capacita, ele nos prepara, ele tira o nosso medo, né? A nossa opressão. E depois ele diz: agora vá, quebre, faça o que precisa ser feito, quebre o altar. Acabe com isso, acabe com com essa cultura, né? Acabe com esse movimento cíclico que está na tua vida e na vida da tua família, né? E pronto. Aí, quando ele quebrou o altar, teve ainda mais, né? Deus é doido. A Bíblia é muito linda, porque ela nos ensina sempre. Se a gente for ler Gideão 10 vezes a gente vê detalhes, né? E ele quebrou o altar, né? Mandou construir o altar dele, ofereceu holocausto, ofereceu sacrifício, né, de jejum, de oração. Esse é o nosso sacrifício, de dizer, hoje em dia a gente não mata
cordeiro, carneiro, nada, bezerro, a gente oferece a nossa vida, né? Senhor, o que é que tu queres me transformar? O que é que tu queres, né? Eis-me aqui como sacrifício vivo, né? De tirar, né, o pecado. O pecado é gostoso, né, irmã? Pecado é bom. Pecado é a carne fica, olha, a Glô disse, é maravilhoso. Quem gosta de beber também se extravasa, né? Olha, o pecado é bom, porque a carne gosta do pecado, mas o espírito, né, se sente oprimido pelo pecado. Então está na hora de a gente oferecer o sacrifício de obediência ao Senhor, de obedecer, tirar o nosso pecado. Quando a gente, né, é criança, que a mãe manda a gente fazer qualquer coisa, a gente está assistindo na televisão ali, no nosso prazer, uma coisa bem simples, no nosso cotidiano, e a mãe diz assim, fulano, vai pegar isso, né? E a gente, peraí, daqui a pouco, porque a gente não quer sair da frente de uma televisão, né? Hoje é da frente de um celular. A gente não quer, a carne da gente quer continuar ali. E o Senhor diz assim, ó, tu precisa fazer isso. A gente precisa deixar aquilo que nos dá prazer ali imediato e obedecer. E abrir mão do pecado é obedecer. O pecado, né? Bota a dizer, é prazeroso para o corpo, mas oprime a alma. E aí ele pede, né? Aí quando Gideão quebra, que vai, aí o Senhor diz assim: a paz seja com você, não tenha medo. Não tenha medo. Muitas vezes, o que Deus nos pede parece que a gente vai nos tirar na nossa zona de conforto, vai nos tirar. Como é que eu vou parar de murmurar? Como é que eu vou parar de me vitimizar? Eu vou sair dessa zona de conforto, de ser a vítima da situação, né? E o culpado ser quem quer que seja? Não. É a paz, não tenha medo, né? Deus está te fazendo forte e guerreiro. Então, deixa o que o que você conhecia, né, como verdade até então, né? Deixa aquele altar que a tua família, né, venham passando de geração em geração, que você cresceu se vitimizando porque desde criança você é a mais delicada, é a mais, ou então é ao contrário, né? É a mais forte, é a mais braba, precisa, porque todo mundo confia que Rúbia vai resolver, todo mundo confia que Estela vai resolver, todo mundo confia que Isabel vai resolver, né? Então, muitas vezes é isso, é um peso, é um altar que não é nosso, que precisa ser quebrado, e Deus está nos dando a paz para quebrar altares. Deus está dizendo, não temas, eu estou contigo, né? Não tenha medo, você não morrerá, né? Você não morrerá. E aí, Joás, Gideão foi e quebrou o altar de Joás, um altar dedicado a Baal, né, que pertencia ao pai. Ele quebrou, fez oferecer o seu sacrifício. E para por aí? Não, não para por aí. Por quê? Porque quando amanheceu, ele fez caladinho, por medo que ele tem. Quando amanheceu, o povo fez o quê? Quem quebrou? Quem, quem é esse agora que é metido a santo? Né? Quem é esse agora? Só porque foi na igreja, agora é metido a santo. Só porque está na congregação, agora a hora dia e noite é melhor do que todo mundo. Né? Quem não escutou isso de alguém da família, de algum amigo, de algum vizinho? Né? É porque ainda está no processo, mas infelizmente é necessário escutar. É necessário escutar, porque quando a gente quebra o altar, é visível, é visível. A família percebe, os amigos percebem, os vizinhos percebem e eles apontam, e eles comentam, e eles de vez dizem, eu quero servir esse Deus que Sandra está servindo. Eu quero servir esse Deus que Maria José está servindo. Não, antes eles podem até fazer. Eu creio que vão fazer em nome de Jesus, porque todo joelho se dobrará diante do nosso Deus. Toda nossa parentela, de perto e de longe, se ajoelhará em nome de Jesus, reconhecendo que Deus é Deus, que Jesus é o nome sobre todos os nomes. Né? Mas antes, eles precisam apontar, eles precisam nos balançar para dizer assim: ó, tu é crente de verdade? Aguenta isso.
né? Aguenta essa opressão final, né? De ser chamada de metida, de santinha, de não sei o que, não sei o que, não sei o que cada um aqui sabe do que é chamada, né? E do que é apontada. Mas muitas vezes, geralmente, essas pessoas, as primeiras que nos apontam, são as primeiras que chegam depois. Rúbia, ora por mim. Estela, leva lá para a congregação o meu nome, eu estou passando por esse processo, porque elas veem o Deus a que a gente serve, elas veem a nossa transformação, elas veem a nossa paz, porque ele quebrou um altar que era dedicado a um Deus, né, que estava ali na família, que estava ali no meio daquele povo, né, há tanto tempo, e ter a paz, né? A paz que vem de Deus, a tranquilidade, não é a ausência de problemas, não. Porque quem é crente não deixa de ter problema, não, irmãs. Se entrou na igreja, né? Se entrou achando que Deus iria resolver tudo como um passe de mágica, não. Deus não cria filho mimado. Deus primeiro trabalha na gente. Deus primeiro tira os nossos altares. Deus primeiro nos destrói, nos moe, para depois, né? Depois a gente ter a salvação, a vida eterna. Eterna, eterna. Não tem data, não tem dia, não tem fim. É lá com ele, nos pés dele, né? Saboreando da presença do nosso Deus. É isso esse é o nosso foco, né? Aqui a gente vai ter problema, mas a gente tem a paz que excede toda e qualquer tribulação, que é a paz que vem do Senhor. É ele que nos fortalece, é ele que nos dá estratégia de guerra, é ele que é sobre ele, é sobre a sua força, é sobre a sua bondade, é sobre a sua misericórdia nas nossas vidas, né? Mas é, Gideão foi apontado. Gideão foi acusado. Queriam, eu creio, aqui não diz não, né? Pode ser, mas eu creio na minha mente criativa, que estavam se juntando os outros para dar um, um corretivo em Gideão, né? Quem é ele para derrubar o altar de Baal? Mas aí veio a sabedoria de um pai, né? E a sabedoria que, apesar de ser um homem que tinha aquele altar, mas na hora de mexer com o filho, ele disse: Ei, peraí, alto lá, meu filho não. Se tu, se tu serve a um Deus que precisa que tu defenda ele, né? Eu acho que tem algo de errado. Se ele é Deus, ele mesmo vai tomar satisfação com Gideão, né? E é lindo esse pai, porque muitas vezes a gente não tem esse pai, a gente não teve esse pai que nos defendeu, né? A gente não tem esse pai que nos defenda. Muitas vezes as pessoas que a gente confia cegamente é aquela que mais nos machuca, né? É um filho que está rebelde e que só faz nos machucar, é um marido que só nos coloca para trás, nos chama de louca, é um, é um, é uma mãe, é um pai, sei lá, quem você, né, tem essa figura e se sente triste por não ter ele, aquela pessoa que lhe defenda. Mas Deus é esse pai. Deus é esse pai que diz assim, alto lá, aqui não. Meu filho, tu não mexe não, né? Até aqui tu pode, né? Até aqui tu pode, mas mais adiante tu não pode. Assim como ele fez com Jó, né? Que o inimigo, a gente sabe o que o inimigo fez na vida de Jó, o inimigo destruiu, o inimigo acabou, matou tudo, né? Tudo, Jó perdeu tudo. Mas não perdeu a vida porque Deus disse: "Ah, até aqui, né? E Deus é aquele Deus que o inimigo veio, né, como um enxame, destruindo tudo, destruindo os nossos sonhos, destruindo a nossa fé, porque quando a gente está naquela luta, naquela peleja contínua, né? Ano após ano, parece que aquilo se repete, ano após ano aquilo se repete, a gente até a nossa fé é abalada. Mas aí Deus é aquele que restitui tudo que o inimigo roubou, né? E ele fez de Gideão, né, um homem medroso, um grande guerreiro, um líder, né? Um líder
que, de acordo com a postura dele, você bem sabe que a história continua, e ele formou um grande exército. Ele formou um grande exército. Veja bem, um homem que era medroso, ele teve o dom, Deus deu a ele a capacidade de falar e de trazer vários homens dispostos a lutar as suas guerras, a lutar junto com ele. Tantos homens que Deus disse: não, tem demais, porque Deus não divide a glória dele com nada nem com ninguém, né? Com nada nem com ninguém, nem comigo, nem com a gente mesmo. Deus é Deus. Então não é porque eu sou inteligente, não é porque eu tenho condições, não é porque eu sou humilde, não é porque eu oro muito, não. É por conta da bondade e misericórdia de Deus. E Deus fez um exército de 300 homens, né? Sem uma arma na mão, vencer todo o povo, os amalequitas e os amoreus. E eu volto a dizer, Deus poderia ter feito isso sempre. Não precisava ter passado 7 anos, como diz aqui a palavra. Não, né? Os 7 anos foi necessário, sabe para quê? Para que um homem acordasse e dissesse: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Esse ciclo de opressão vai se acabar, porque não é porque eu sou Rúbia, não, mas porque eu creio em ti, Pai. Eu creio, eu clamo a ti, Pai, porque Gideão clamou, o povo clamou ao Senhor, como diz aqui no versículo 6. Os israelitas clamaram por socorro ao Senhor, e o Senhor é aquele Pai que escuta as nossas orações, que escuta, mas que está esperando que estejamos pronto, de pé, disponível, para de murmurar, para de reclamar, para de mimizar, para de porque você não conhece a minha vida. Tu não sabe o meu sacrifício. Aqui, todas aqui, todos, sem medo, todo mundo tem suas lutas, suas provas e suas coisas, né? Suas batalhas. Umas de graus diferentes, mas batalhas que precisam ser travadas. E Deus é aquele que está, o nosso general de guerra, disposto a travar, disposto a nos dar estratégia. Mas o que adianta se o general de guerra dá estratégias de guerra para o batalhão e o batalhão não vai e não obedece? O general passa para o major, eu não sei qual é essa patente, mas vamos dizer para o major, e o major não leva adiante. O que é que adianta? Então, que a gente possa, né, escutar as estratégias do general e colocar em prática, né, e crer que, por mais absurdas que pareça, né, que com cântaros, tochas e tambores se ganha uma guerra contra milhares de inimigos, né, sem apegar uma arma, sem nada. Os próprios inimigos se destruíram, como continua a história de Gideão. E é assim na minha vida e na tua. Precisa que a gente esteja dispostas, que estejamos obedientes, que estejamos com os ouvidos atentos para ouvir a voz do nosso general, reconhecer a voz do nosso pastor, né? E obedecer. E parar de ver o erro do outro e se colocar primeiro. Senhor, aqui, ó, me endireita primeiro, me corrige primeiro, quebra primeiro meus altares, quebra primeiro os altares que a minha família construiu, né? E eis-me aqui. Glória a Deus por isso e obrigada por essa oportunidade e fica até aqui para a honra e glória do Senhor. Que o Senhor tenha falado com cada uma como falou comigo. E em nome de Jesus, amém. Amém e amém.